Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 179, estamos aí já num número bem legal de episódios com pessoas incríveis, e estou aqui com uma pessoa que quase a gente não consegue gravar, primeiro pela correria do dia a dia, obviamente, mas segundo pelo fuso horário também que nós estamos, eu acho que até mais pela correria do que pelo fuso, né? Mas eu estou muito feliz de gravar com ela, uma pessoa que eu conheci pela internet, como 99,9% dos meus convidados. É Regiane Folter. É Folter o seu nome? Acertei, né? Regiane Folter, se apresente primeiramente, fale quem você é e muito obrigado por você, além de aceitar meu convite, tenha uma paciência com a minha agenda. Ina, eu sei bem como é isso. Obrigada a você, Jonathan, pelo convite. Estou super feliz de finalmente deu certo, aqui estamos. Meu nome é Regiane, eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, mas atualmente eu vivo aqui em Montevidéu, no Uruguai. Eu sou escritora, também trabalho com comunicação, marketing e muitas coisas mais. Então, estou muito contente da gente poder estar batendo esse papo. Valeu mesmo. Da hora. Eu tenho algumas coisas pra gente conversar. Primeiro eu vou te falar como eu te conheci, né? Eu te conheci eu acho que foi pelo Medium, né? Que é o aplicativo onde eu escrevia lá. Não escrevo mais porque eu tô escrevendo 2 livros. Então, meio que eu tô centralizando todos os meus esforços literários nesses projetos. Mas eu te conheci por lá e eu fiquei muito curioso, além de você ser escritora, obviamente, mas eu também fiquei curioso pelo fato de você morar no Uruguai, né? E esse podcast aqui, esse programa mais especificamente, né, o plataforma, ele é uma extensão da minha curiosidade. Então, todos os convidados que passam por aqui são pessoas que eu quero conhecer mais de suas histórias e tudo mais. Então, eu acho que a gente já podia começar por aí, né? De onde começou o seu interesse pela escrita, né? Por escrever, e aí você já pode contar como é que você foi parar no Uruguai. Maravilhoso. Bom, beleza, vamos lá. Eu comecei a gostar de escrever, Jonathan, desde que eu tenho memória, basicamente, assim, a minha mãe é professora, ela me ensinou a ler e escrever, antes mesmo de eu entrar na escolinha, ela já estava ali ensinando em casa, eu e o meu irmão, e então, assim, desde muito nova eu já tinha contato com a escrita. Na minha casa, meus pais sempre leram muito, então sempre teve muito livro, sabe aquela coisa de você aprender com exemplo mesmo, então, desde muito nova eu gostei muito de ler, sempre gostei muito de ler, e sempre tive essa vontade de um dia escrever um livro como aqueles que eu lia, né? Sim. Então eu lembro, assim, uma memória muito gravada na minha mente é de quando eu tava acho que na segunda série, era bem novinha, tinha uns 8 anos, 7, 8 anos, e a gente fez um trabalho para a escola que era criar um livrinho. Então eu inventei uma historinha, minha mãe ilustrou, né? A gente fez esse livro, apresentou na escola, e na biografia do livro eu falava que eu queria ser escritora. Então acho que desde sempre esse interesse existiu aí. Inicialmente mais como hobby, e logo a gente começou a trabalhar um pouco para colocar isso em prática de uma forma um pouco mais profissional. E o Uruguai foi, assim, uma surpresa na minha vida. Eu, esse ano, completo 10 anos que eu tô morando aqui. Caramba, eu achava que era mais recente. Não, desde julho de 2014. Eu vim para o Uruguai porque surgiu uma oportunidade de trabalho. No Brasil, eu já estava como voluntária numa organização que abriu uma posição, né, de trabalho já remunerado para vir para a organização aqui no Uruguai. Foi assim que eu cheguei, digamos, era um trabalho por um ano, era um projeto, digamos assim, de 1 ano de duração. Mas no meio do caminho eu terminei renovando o contrato e continuei aqui 1 ano mais. E logo nesse processo eu conheci o meu companheiro, que é argentino e vive aqui também. Então a nossa casa é uma mistura do Mercosul, mais ou menos. Sim. E aí a gente terminou ficando. Foi dando certo, a gente foi gostando do lugar, a gente se sentia confortável em casa, e também para os dois é como se fosse a metade do caminho para os dois, né? Não é nem Argentina nem Brasil, é um ambiente assim neutro, digamos, e aqui é como. E como é que é morar em Montevidéu? Como é que é? Você morava em São Paulo, né? Então você não morava tipo no sul, assim, para ter aquele clima mais de
próximo, né, do Uruguai, por exemplo. Você sentiu muita diferença, assim, em São Paulo, Montevidéu e tal? Então, embora eu tenha nascido e crescido vivido alguns anos em São Paulo, capital, Jonathan, depois eu terminei mudando para Caraguatatuba, que fica no litoral. Sim. E logo fui fazer faculdade em Bauru, que é bem no interior do estado de São Paulo. Então, eu nunca saí do estado de São Paulo, mas morei pouco tempo na capital. Sim. E aí eu vim para cá e o Montevidéu, assim, tem muitas coisas muito parecidas, porque somos todos, né, latinos, então o idioma, embora seja diferente, foi todo um desafio, era também possível de se comunicar, a nível, assim, cultural havia muitas coisas parecidas, então, assim, foi um choque cultural, mas eu sei que poderia ter sido muito maior se fosse um país mais distante. Sim. Eu acho que foi difícil para me acostumar no começo com o frio, porque aqui faz muito frio. Nossa, imagino. O inverno aqui é basicamente de abril até outubro, novembro, tá um clima bem fresco. Né? Na julho, agosto é terrível, embora no verão faz muito calor, mas foi assim, realmente toda uma adaptação essa parte do clima. E logo um pouco assim, as pessoas agem de uma forma um pouco diferente, culturalmente talvez não sejam tão expansivas ou extrovertidas como os brasileiros, então às vezes você demora um pouquinho mais para ganhar aquela confiança, mas também depois que você faz amizade, conhece o pessoal, a latinidade tá por todos os lados, então é um lugar muito maravilhoso, assim, eu gosto muito de Montevidéu, é uma capital, mas não é tão grande como uma cidade como São Paulo, ou Buenos Aires, ou até Santiago, no Chile. Então, assim, eu sinto que é uma vida mais tranquila, sabe? Mais qualidade de vida, menos trânsito, menos fila pra tudo, etc. Então, é bem bacana. Você já esteve aqui, Jonathan? Já conheceu o Uruguai? Não. Eu sou do Acre, né, como eu te falei, sou de Rio Branco, amo meu estado, amo morar aqui, não penso nunca morar em outro lugar. Embora eu já tenha cogitado, uma falha de caráter minha, né, trair o meu... Mas eu cogito, na verdade, não é que eu cogitei, não, eu ainda cogito, se for da vontade de Deus e se aparecer oportunidades como essa que foi para você, não, oportunidade de emprego, eu cogito morar uma temporada fora, mas nada definitivo, assim como você está há 10 anos, por exemplo, no Uruguai, né? Eu me imagino morando numa São Paulo da vida, já fui para lá 2 vezes, pela minha empresa, né? Na verdade, eu fui para Guarulhos, eu não fui para São Paulo, capital. Mas é pertinho, né? De Guarulhos eu fui para Atibaia, eu amo Atibaia, já. Fui lá 2 vezes, eu gosto daquela cidade que, para quem mora em São Paulo, é uma cidade pequena, mas para quem mora em Rio Branco, é uma puta cidade, né? E fui para Porto Velho, que é aqui do lado. Amei também Porto Velho. Eu amo todo lugar que eu vou, na verdade, né? Embora eu ame mais Rio Branco. Mas eu amo muito a cidade que eu conheci. Inclusive, eu tô pensando em ir pra Porto Velho de novo esse ano, no meu aniversário, passar uma outra temporada lá. Como é que foi a infância, Regiane? Você pode contar um pouquinho pra gente? Por que eu faço essa pergunta sempre pros meus convidados que eu tô conhecendo, né? Porque, principalmente para escritores. Eu perguntei isso pra Maite. Você conhece a Maite Prampeiro? Não. A Maite é também outra escritora do Medium muito famosa no Medium, por exemplo. Legal. Inclusive, conversei isso com ela porque eu tenho curiosidade de como as pessoas adentram ao mundo da literatura e como as pessoas adentram nessa forma de escrever. Certo. E eu lembro que quando eu comecei a escrever, também foi paralelo à alfabetização. Eu comecei a escrever o B com O, o L com A, bolar, e já comecei a dar vida às coisas que eu pensava. Claro. E eu lembro de na infância, meu primeiro livrinho que eu tentei escrever foi de uma história de um rei e de uma rainha, que não tinha nada a ver com a minha realidade, não tinha nada a ver com a minha vida, não tinha reis e princesas, não tem reis e rainhas no Brasil, mas que era uma coisa que eu imaginava, aquela coisa lúdica de criança. E para Regiane, como foi a infância e como foi da vida para as histórias, assim? Ai, maravilhoso. Então, como eu te falei, né, eu nasci em São Paulo, mas quando eu tinha 4 anos, e o meu irmão 3, um aninho mais novo, nossos pais decidiram se mudar para Caraguatatuba, que é uma cidade na praia, né, no litoral norte de São Paulo. E acho que isso foi uma das melhores coisas, assim, para minha infância, Jonathan, porque São Paulo é maravilhosa, tem muita coisa para fazer, mas também é uma vida às vezes muito limitada, né, no sentido da segurança, do que você pode fazer como uma criança, o que você não deve fazer e tal. E na praia foi tudo muito mais livre, né, a gente podia sair para andar de bicicleta com os amigos, podia ir até a praia, eu sempre senti essa sensação muito grande de liberdade lá, né, e nós vivíamos numa casa super linda, uma casa grande, uma casa que meu pai construiu, idealizou, era um sonho dele, assim, que ele conseguiu tornar realidade, e nessa casa a gente tinha muito espaço para brincar.
Então eu lembro de brincar muito de faz de conta com meu irmão. Eu lembro da gente inventar história, príncipe e princesa sempre, né, uma coisa muito da criança mesmo. Quando a gente cresce, acho que com os contos de fada, né, a gente tem muito essa referência. A gente tinha, sei lá, brincava na piscina, aí eu era uma sereia, e meu irmão era um, sei lá, um animal aquático, e a gente vivia aventura. Então eu acho que isso foi muito legal. Primeiro ter esse grande companheiro de brincadeiras aí, que é o meu irmão, que é uma pessoa muito importante assim na minha vida, e logo também poder ter esse espaço mesmo físico para poder brincar, inventar e criar histórias. Então, assim como você, eu também acho que as primeiras histórias que eu fui inventando eram coisas que eu vivia ali e a gente fingia que estava, né, criando um mundo novo no nosso quintal, basicamente. Então, eu acho que isso foi fundamental para né, gerar esse interesse pela escrita. E além disso, né, repito, o tema de ter livros sempre à disposição. Então a gente tinha uma sala assim que eu lembro que tinha uma estante enorme, cheia de livros. Então aí a minha mãe né, recomendava, primeiro mais infantis, daí a gente ia crescendo, ela ia liberando os livros talvez um pouco mais para adulto. Então eu lembrava dessa coisa de, vamos ler, o que tem, que livro eu quero ler que minha mãe ainda não deixa. Aí você ficava com aquela curiosidade, né, aquela intriga. Então acho que ter esse acesso fácil a livros e ver sempre os meus pais lendo, que foi um exemplo bem bacana também pra mim, foi uma coisa que eu queria repetir, né? Então, eu acho que nesse sentido foi uma infância muito livre, graças a Deus, assim, de muitas possibilidades de brincar, de realmente, né, diferentemente de tantas infâncias no Brasil, que às vezes são tão difíceis, a gente realmente só tinha que brincar e ir pra escola, era só isso, e foi, né, maravilhoso. Da hora. É legal você falar disso porque, assim, em casa, a minha mãe sempre me prezou muito pela minha educação, né, independente de como fosse, mas ela queria muito que eu estudasse, né, ela queria muito que eu fosse diferente do restante da família, né, que eu fizesse uma faculdade. Eu não fiz faculdade, Deus decepcionei ela nesse ponto, mas eu acho que eu dei certo para o que ela achava que eu ia fazer. Ela sempre comprou livros, só que, assim, livros didáticos, né, que na época a gente não tinha internet, então, assim, eu comecei a usar a internet muito tarde. Primeiro que a internet em Rio Branco é um problema até hoje, né? Que até hoje ainda é um problema. Acho que no Brasil é um problema, mas em Rio Branco ainda é mais. Então a gente não tinha internet em casa. Eu fui ter celular já muito tarde, assim. Então era só televisão, brincar na rua e livro em casa. Escrita. Eu sempre fui um cara que mais escreveu do que leu. Eu comecei a ler mais, trocar isso na adolescência, quando eu comecei a ler muito teologia, né? Porque eu faço teologia. Tô tentando terminar já aí há 7 anos, tentando terminar uma faculdade de 4. Não consigo. Devagar e sempre. Uma hora não tô apressado também para terminar. Exatamente. Deixa aí, uma hora eu termino. E aí eu comecei a ler muita coisa, porque a faculdade exige que você leia muito, né? E muitos autores também. E eu lembro muito da minha mãe falar isso, tipo assim, de estude. E para mim estudar sempre esteve associado com ouvir, sabe, assim, ouvir, não necessariamente sentar, até porque já começo com um papo crítico, né, de criticar como a educação no Brasil é feita, como esse método para mim não funcionou, de sentar a tua bunda na cadeira e ouvir um professor palestrar por horas, encher o quadro de conteúdo para você passar pro seu caderno e você nunca mais abrir o seu caderno. Então, assim, sempre foi uma coisa de ouvir. Eu gostava muito de ouvir os professores falar, eu gostava muito de ouvir os meus colegas falarem. Hoje eu tenho, sei lá, vou fazer 28 anos, eu lembro de histórias dos meus amigos quando eu tinha 8. Eu gostava de ouvir meus colegas falarem, né? De como é que era a vida deles, como era a rotina deles. Uma pergunta que eu sempre fazia para eles, né? Cara, quando tu chega em casa depois da aula, tu faz o quê? Era uma curiosidade que eu tinha, né? Não à toa eu fiz um podcast para ouvir a história dos outros, né? Mas eu gostava de saber como é que era a rotina deles, porque eu tinha uma e eu sabia que cada um tinha uma sua, né? Eu falava, eu vou soltar pipa, outro falava, eu vou lavar louça, eu vou cuidar do meu irmão, o outro falava, eu vou assistir filme, sei lá. E eu ficava muito fascinado nisso, e isso foi me ajudando também a gostar de crônicas. E eu ia te perguntar isso, qual é a sua área literária que você mais gosta, assim, de ler e de escrever? Ai, que legal, que boa pergunta. Sobre ler, Jonathan, eu gosto de ler tudo, assim, adoro ler tudo. Uma coisa que eu sempre tento fazer é ler um livro de um determinado gênero ou estilo e o próximo é bem diferente. Então, por exemplo, agora eu tô lendo um romance. O próximo livro que eu vou ler provavelmente seja de crônicas ou um livro de poesia.
Eu gosto muito de ir misturando, assim, eu amo tudo. Não tem o mesmo tipo de livro que eu não gosto. Talvez o que eu menos leia seja livros mais com essa pegada de autoajuda ou esse estilo. Mas depois, novelas, romances, de terror, de aventura, drama, tudo. Poesia, amo crônicas, amo contos. Então, não tem, assim, um só preferido. Eu gosto de tudo. Mas na hora de escrever, normalmente eu sou mais do time da crônica. Sim. Ou poesia. Acho que a maioria das coisas que eu escrevo vão mais por esse lado. Textos curtos, uma coisa mais poética e tal. Embora, às vezes, venha assim um estalo, uma ideia e, sei lá, escrevo um conto. Ou escrevo até um livro mais, né, mais comprido, como é o meu segundo livro, que é um romance. Então, escrever, assim, dependendo se vem uma ideia, a gente inventa o que for. Eu acho que também é legal provar outros estilos de escrita e ver, assim, o que a gente se sente mais confortável. E, às vezes, um tema fica melhor num poema, outro tema fica melhor, né, numa crônica. Até mesmo, às vezes, matérias jornalísticas, eu ainda continuo escrevendo, eu me formei em jornalismo. E, às vezes, faço algum freela, escrevo uma matéria, que é uma coisa, assim, que no meu dia a dia já não é mais tão comum. Então, o que aparecer, eu tô provando. Da hora. Você tem algum escritor ou escritora favorita? Tipo, tá guardada no seu coraçãozinho? Nossa, tem vários, assim. Ultimamente, uma escritora que eu estou mega fã é uma escritora argentina que se chama Camila Sousa Vichada. Ela escreve muito realismo mágico. É a vida real, mas com um toque de fantasia. Eu gosto muito dos livros dela. Ela é maravilhosa. E um dos livros, assim, que eu mais tenho carinho é um livro que se chama Sombra do Vento, que é de um escritor espanhol chamado Carlos Ruiz Zafón. Que também, pra mim, assim, esse livro acho que é o meu livro preferido por muitas razões, mas eu acho que eu vou sempre mudando um pouco, Jonathan. Eu gosto de provar e ler, e aí às vezes eu me vicio num autor e quero ler tudo, e depois passa um tempo e começo a ler outra coisa. Então, esses nomes, assim, eu pensei assim, agora, que são livros que eu tenho lido bastante ultimamente, mas amanhã podem que sejam outros. Sim. Eu gosto muito do Rubem Alves, sou muito fã do Rubem Alves. Foi um cara que me inspirou muito, e até a trajetória um pouquinho dele de vida. Ele era pastor evangélico e aí saiu, né? E tem um pouco a ver comigo também, que era evangélico e saí da igreja. E aí eu me identifiquei muito com os textos dele pós isso aí. Certo, maravilhoso. E a forma que ele pensa educação também é um pouco parecida com a forma que eu penso também. Eu não acho que o método do MEC funciona. Não é falar que não funciona também é muito grave, mas assim... Poderia ser melhor. Exato. Poderia ser melhor, muito melhor. Tem muita margem para melhorar. Eu acho que tampa buraco, mas aí a gente já sabe como é que é. Quem mora em periferia sabe como é que é tampar buraco, né? Ano que vem vai estar do mesmo jeito ou pior as ruas, então não adianta muito. E eu gosto muito do Rubem Alves, assim, eu lembro de quando eu saí do ensino médio, em 2014 eu passei o ano todo indo para a Biblioteca Pública da cidade, pegava 2 ônibus, ia para a Biblioteca Pública da cidade e passava o dia todinho lendo Rubem Alves lá, lendo os livros dele que tinha lá. Por isso que eu criei uma grande identificação assim, com ele, e por ser crônicas, né? Ele escreve crônicas. É o tipo de texto que eu mais me sinto à vontade, assim. Eu acho que eu sou muito ruim para contar histórias, assim. Embora eu tenha algumas vontade de escrever algumas coisas assim, mas eu não consigo. Na hora de colocar personagens, elementos, acontecimentos, eu falo, meu Deus, eu tiro muito chapéu para quem consegue. É muito difícil. É verdade. Eu acho difícil. Tipo, um cara que eu sou muito fã, que faz isso muito bem, é o John Green, né? Da Guerra das Estrelas. Cara, eu acho ele genial. Sim. Por cada personagem dele ter vida. A gente consegue, não é que são personagens que estão isolados, cada um personagem tem características próprias, né? Não à toa viraram livros, viraram filmes os livros dele, né? Maravilhoso. Não tão genial que ele é. E, Regiane, eu queria falar um pouquinho também agora dos seus livros, né? Que, inclusive, pretendo ler o que está disponível lá na Amazon. Eu te falei que eu tô com alguns livros aí além de estar escrevendo 2, tô lendo 2, então... E tô gravando podcast toda semana, então é difícil parar para coisa nova. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, né? Os 2, óbvio, né? Mas que falasse primeiro desse que tá disponível na Amazon, que é deixa eu lembrar o nome, não fala. Lembrei, Amores, né? Aí, beleza. Sim, beleza, vamos lá. Amores, com Z no final, que é um toque aí importante, né, de comentar. Foi meu primeiro livro, ele é um livro que eu autopubliquei, então todo o processo de criação, edição, produção, tudo ficou assim nas minhas mãos, né? Esse livro eu escrevi
Na realidade, assim, eu não planejei esse livro, assim, vou escrever para publicar num livro. Na realidade, Sim. O que aconteceu era 2020, eu estava justamente trabalhando como freelancer com uma escritora aqui no Uruguai, que publica pela Amazon, e aprendi muito com ela. Ela se chama Karen, e ela foi uma pessoa, assim, super importante, porque trabalhando com ela eu percebi que não era um bicho de 7 cabeças publicar, sabe? Que a gente hoje tem ferramentas para poder publicar e colocar nossa voz, né, aí pro mundo, digamos. Então, aprendendo com ela, lendo muito na internet, conversando com outros autores, eu cheguei à conclusão de que era um bom momento de começar a pensar num livro, né? E aí, olhando os meus textos no Medium, os outros textos que eu tinha na gaveta, outros, né, textos que eu tinha publicado na internet ao longo dos anos, eu percebi que eu falava muito sobre o amor. Era um tema muito recorrente, assim, na minha escrita. Uhum. Eu falei, por que não, né? Pegar vários desses textos que giram ao redor do amor, e o amor em suas mais diversas formas, o amor romântico, também entre amigos, com os nossos pets, com a nossa família, com nós mesmos, né? Além disso. Por que não juntar todos esses livros e publicar um livro que fale sobre esse tema, né? E aí foi um pouco dessa ideia aí que surgiu o projeto do livro. E é um livro que acho que você vai gostar muito, Jonathan, porque é basicamente crônicas, algum continho, mas a maioria é crônicas. E um pouco aí a proposta do livro, porque Amores com Z, né, no final, cada texto corresponde a um capítulo e cada capítulo tem um título que corresponde a uma letra do alfabeto. Então você começa com A de aceitação, B, biblioteca, C, cheiro, e aí, né, continua. Então é uma ideia meio para brincar com a ideia do alfabeto, de que amor, existem todos os tipos de amores, né, é um sentimento muito diverso. Então são amores que vão da letra A até a letra Z. E aí inicialmente eu publiquei esse livro como e-book pela Amazon e logo um pouquinho depois, um ano depois mais ou menos, eu decidi fazer uma impressão e ter uma versão física, né? Porque a gente que gosta de escrever e ler, embora eu goste muito dos e-books e sou fã desse tipo de ferramenta, também queria sentir meu livro assim nas mãos, era uma coisa assim especial. Então assim nasceu também a versão física do livro, né? Que hoje está disponível tanto na Amazon para o Kindle, como em versão física em diversas livrarias aí lá no Brasil, mas também aqui no Uruguai e na Argentina também tem algumas. Da hora. E tem outro livro também, né? Que é Mulheres que Não Eram Somente Vítimas. E esse já está publicado ou não? Esse já está publicado, acaba de sair, tá fresquinho, saiu do forno em dezembro. Não, na realidade em janeiro começou a chegar pro pessoal. Uhum. Esse livro, sim, já foi um outro processo. Esse livro eu publiquei com uma editora aí no Brasil chamada Folheando. É uma editora independente também, mas, assim, foi bem diferente o processo e foi bacana também por outras razões. Foi muito mais colaborativo. Trabalhei muito aí perto do editor responsável pelo projeto. Foi outro tipo de suporte, né? De suporte que eu, quando eu publiquei sozinha, não tive, né? Então, são duas experiências super diferentes. As duas, por enquanto, estou muito feliz com ambas e agora estamos aí na divulgação desse segundo livro, que é, como eu te contava, já uma história, era um conto que terminou ficando maior e é considerado já um romance meio policial, tem uma coisa meio de mistério, uma situação aí que você precisa desvendar, né? A personagem principal vai desvendando um mistério durante o livro. Sim. E também foi um processo assim super bacana e de muita experimentação, porque não é um estilo de escritura que eu pratique muito, não é um tipo de história que, embora eu goste muito de ler esse tipo de história, não tinha nunca escrito algo assim né, tampouco algo tão longo, e deu certo, aí agora estamos, né, vendo o que o pessoal tá achando dos primeiros leitores. Da hora. Legal você falar do Amores, né, que é o meu primeiro livro que eu vou publicar ele em formato físico, porque eu também publiquei 2 e-books na Amazon, mas eu sinto ainda essa necessidade de ter um livro físico. Não é uma necessidade. Eu até já falei isso em podcast quando eu gravei com o Caio, por exemplo, que o Caio também é um cara que está escrevendo um livro e ele tem a vaidade de publicar um físico. Eu não tenho essa vaidade, eu não tenho essa coisa, tipo, para mim livro é livro. Independente, se está em formato digital ou físico e tudo mais. É verdade. Mas eu sinto que o livro físico, ele não é só pelo conteúdo, mas também é uma lembrança, né? Sei lá, às vezes você dá um presente para alguém, ou um livro para alguém, pô, às vezes a pessoa tem apego
aquele livro não pelo conteúdo dele, mas porque alguém deu de presente, né, e tudo mais. Sim. Eu acho que isso é uma forma de deixar um pouquinho... Tem algumas pessoas, na verdade, alguns amigos meus que conseguem ler se for físico. Então também é uma forma de me preocupar com eles também, que gostam da minha escrita, querem ler, mas se sentem melhor. E o meu livro ele vai ser sobre isso, vai ser sobre amor. E eu também cheguei a essa conclusão da mesma forma que você. Eu percebi que eu escrevia muito sobre amor, falo muito sobre amor, das mais variáveis formas. E deu um livro legal. Então, e ele vai ser também todo assim como você publicou o Amores, todo autopublicável. Legal. Óbvio que eu vou ter um suporte de uma plataforma que faz esse serviço, mas o resto tudo foi a capa, foi eu que fiz, eu tirei a foto da capa, inclusive. Ai, que legal. Foi eu que fiz a capa, é eu que vou fazer tudo. E é legal, né, esse processo, assim, quando você faz... Sim. E assim, eu tenho, não sei você, mas eu tenho essa pretensão, e aí eu não sei se eu tô errado em pensar assim, de ser chamado de escritor, sabe? Assim, tipo, não é ser chamado, mas ser visto como eu acho que é um grande elogio pra mim. Você me chamar de podcast é legal, eu amo o que eu faço, eu me imagino sendo podcaster pra sempre. Mas o ser podcaster é de uma outra paixão que eu tenho, que é da rádio. Eu amo rádio, eu escuto rádio desde criança, então eu queria ser radialista. Eu não consegui ser, na verdade eu trabalhei em rádio 1 ano, depois não consegui ser mais, aí o rádio meio que mudou, né? Hoje, para você ser radialista, você tem que ser de alguma empresa, e aí tem um podcast, tudo bem. Agora, escritor é uma parada que faz parte de mim, tal como tudo que eu faço, entendeu? Então escrever pra mim é uma parte de mim que eu tô deixando ali. Então se alguém chega pra mim e fala, nossa, o Jonathan é escritor, é um elogio, assim como falar, sei lá, o Jonathan é bonito. É a mesma coisa, é um elogio tão bom quanto. Às vezes até melhor, né? Como é que é pra você esse sentimento, assim, de ser vista como... Eu tô te convidando a Regiane escritora aqui, né? Como é que é pra você esse sentimento, assim? Eu compartilho muito do seu sentimento, Jonathan. Pra mim é muito especial quando as pessoas se dirigem a mim como escritora. Eu acho que pro meu processo foi muito importante eu pegar isso pra mim e eu começar a me apresentar assim e não ter vergonha e não ter medo, sabe? Eu acho que, assim, quem escreve de forma contínua, independente qual seja a plataforma, se tem livro publicado, se não tem, é escritor, sabe? Escritor que publica só no Medium, pra mim é escritor, é a minha visão, assim. Eu acho que se a escrita é parte do seu dia e você dá esse passo super corajoso, né, de mostrar o que você escreve pro mundo, eu acho que você pode e deve se considerar escritor e escritora. Então, eu acho que comecei a me chamar de escritora depois que eu publiquei Amores, acho que foi o último empurrãozinho que eu precisei para dizer, não, isso aqui sou eu mesmo e eu vou começar a me apresentar assim para o mundo. Embora eu já escrevesse desde antes, eu acho que aí foi quando eu tomei essa confiança extra. E agora realmente, nas minhas bios, onde quer que eu vá, é uma das minhas muitas facetas, eu acho, e eu gosto de falar e sinto que cada vez que eu me apresento assim, a minha confiança cresce um pouquinho mais, né? Então, eu acho que é maravilhoso, assim, maravilhoso que alguém possa, né, me ver dessa forma e às vezes você recebe comentários, por exemplo, o pessoal que lê o livro deixa algum comentário lá na Amazon, ou aqui, por exemplo, já aconteceu de as pessoas até desconhecidas entrarem em contato comigo, ou falarem, nossa, eu gostei do seu livro, que legal, que bem que você escreve. Então, esse reconhecimento é muito bacana, mas acho que é importante a gente também se reconhecer, né, desde... Sim. Aqui dentro, né? A gente já começar a se sentir escritor e escritora, eu acho que já é um grande passo. É porque tem muito... eu com o podcast, por exemplo, eu já ouvi muito de pessoas falarem, me elogiarem, mas assim, esse elogio para mim me pega muito, porque eu sinto que é uma fragilidade das pessoas. Que uma vez, recentemente agora, eu ouvi de um cara falando que, caramba, eu tive uma ideia de um podcast lá em 2020. Aí eu falei, caramba, era pra tu estar com 4 anos de podcast agora, já pensou? Nossa, ele falou, mesmo, mas a vergonha, tipo assim, a timidez, o medo de... E eu percebo que o escritor, assim como qualquer artista, né? Ele é alguém muito vulnerável, né? Ele expõe muito o que ele pensa, o que ele sente. Tem uma entrevista do Rubem Alves no Provoca, que o apresentador na época, né? Eu esqueci o nome do apresentador, ele até já faleceu, né? Mas ele também é escritor. Onde ele cita muitas coisas do que o Rubem Alves falou nos seus livros. Eu falei, caramba, se alguém me entrevistasse e fizesse isso comigo, eu ia ficar maluco, porque você deixa
muito de você ali, principalmente o meu tipo de escrita, que onde eu me abro totalmente, onde eu conto histórias ali, eu não revelo o nome de pessoas, óbvio, mas eu conto histórias que só eu e a pessoa vivemos. Então tá tudo ali. Sim. E é assim com quem faz música, né? E é assim com quem é artista plástico, e é assim com qualquer tipo de artista. Quem escreve de forma de crônica, de conta, ou então dá alguma opinião, tá exposto, né? Eu acho que isso também passa por muita gente que sabe escrever, mas tem medo de se expor por conta disso também, né? É verdade. Nossa, realmente, a gente coloca a nossa alma ali pro mundo ver, né? Qualquer artista, acho que deve sentir exatamente isso que você falou, essa exposição. Por isso eu acho que é muito corajoso. Qualquer artista que chega a esse ponto de dizer, não, vou compartilhar isso aqui com o mundo, vou publicar, vou, né, fazer e mostrar para as outras pessoas e não ficar aqui só guardado para mim, é um ato de muita valentia mesmo, é muita coragem. Porque aí você se expõe a críticas, você se expõe a coisas boas e ruins, né? E é uma partezinha do seu coração que tá ali fora. Então, realmente, não é fácil. Eu acho que muitas vezes o medo também da rejeição, o medo de lidar com haters, o medo um pouco assim da resposta do outro lado pode fazer com que a pessoa prefira não publicar ou não mostrar para ninguém, que também acho uma decisão válida, mas eu gosto de reconhecer o pessoal que toma esse passo de dizer, não, vou fazer isso porque eu gosto e eu realmente acredito que tenho algo para falar, tenho algo para mostrar, eu tiro o chapéu também. Porque eu acho que é uma necessidade também, né, Regiane? Eu acho que de quem escreve é uma forma de se expor, assim, na verdade é uma forma de colocar para fora o que ela está sentindo. Até para que, por exemplo, meninas que escrevem diários, por exemplo. Na minha cabeça, todo mundo deveria escrever um diário, né? Todo mundo deveria ter isso como terapia, escrever. É verdade. Assim, evitaria muitos transtornos, assim, evitaria que muita gente fosse mal educada com os outros na rua, porque, pô, escreve com o teu sentimento aí, coloca para fora, né? Ao invés de colocar para fora xingando as pessoas, coloca para fora no papel, né? Ou no bloco de notas. Então, até para essa pessoa que escreve diário, escreve sentimentos, eu lembro que quando eu era criança eu gostava muito de escrever cartinha, velho. Muito escrever cartinha, tipo cartas para minha professora. Nossa, para minha professora eu escrevia muitas cartinhas, assim. E desde criança, eu acho que a minha mãe, ela tem muita responsabilidade nesse papel aí, porque às vezes as mães, elas inibem, né, os filhos, né, quando a criança começa a colocar muita coisa artística para fora, a mãe vai ali, mas por que você faz isso? A minha mãe não, a minha mãe muito pelo contrário, ela admirava tudo que eu fazia, né, tudo que eu escrevia, minha mãe admirava, achava legal, achava louvável, muitas coisas ela não entendia, mas ela achava legal e incentivava, e me dava livros e tudo mais, e eu percebo que é uma forma de você nutrir isso na criança, né, não deixar que a criança, e eu nunca tive, eu acho que é legal também falar disso, que eu nunca tive também essa coisa de me preocupar com o que as pessoas vão pensar. Sabe, eu nunca tive assim, se eu tenho vontade de fazer, eu faço. E aí depois se alguém vier falar, comentar ou xingar, mas já tá lá, já tá feito, dane-se, entendeu? Porque assim, se a gente for pensar muito nisso, a gente não faz quase nada na vida, né? A gente não come, a gente não dorme, a gente não publica nada, a gente não faz nada. E as redes sociais são cruéis, e eu gosto sempre de falar isso, as redes sociais são cruéis porque pessoas são cruéis, né? Quem tá por trás das redes sociais, né? Sim, não, com certeza. Eu acho que não é fácil, às vezes você receber um comentário negativo ou alguma coisa, mas tem que ser aquilo, né? Entrar por um ouvido e sair pelo outro. Pelo menos a gente teve a coragem de se mostrar, né? De colocar pra fora o que a gente queria compartilhar com o mundo, e se o preço é ter que lidar com algum comentário meio chato de vez em quando, eu tô disposta a pagar o preço. Eu acho que eu não poderia deixar de fazer as coisas que eu gosto de fazer, publicar o livro, escrever no Medium, se eu ficasse só com medo do que os outros iam pensar. Embora às vezes a gente tenha essa dúvida, eu tenho esse receio, falar, será que esse tema, né, será que vai gerar alguma polêmica? Vou com medo mesmo e aperto publicar e vamos que vamos, sabe? Exato. E como é que é teu processo criativo, assim, Regiane, para escrever? Como é que você escreve? Você é alguém que precisa de uma rotina de escrita ou você, na hora que vem, escreve? Ai, gostoso. Eu gosto, na verdade, de misturar as duas coisas. Eu acho que é importante ter uma rotina para mim. Mais ou menos desde 2017, assim, foi que eu comecei a encarar a escrita não como um hobby, mas como algo que eu queria ter na minha vida, assim, no dia a dia. Então, desde aquela época, eu percebi que eu funciono melhor se eu tenho uma rotina, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eu tento
escrever todos os dias, ter um horário do meu dia reservado para sentar aqui com o computador, trabalhar em alguma história, ou trabalhar nas coisas paralelas, né, como divulgar, fazer, né, networking, comunidade, participar de podcast, então tudo isso também é legal e vale a pena. Mas sempre tento escrever, nem que seja 20 minutinhos por dia, mas assim, que isso seja um hábito, né, no meu dia a dia. Sim. Só que às vezes acontece também, como você falou, Jonathan, às vezes um domingo de tarde, não tinha nenhum plano de escrever nada e de repente aconteceu alguma coisa, ou veio a inspiração, preciso sentar e escrever, nem que seja pegar um caderninho ali velho e escrever assim rapidinho algumas linhas, porque a escrita pra mim é muito terapêutica, é muito, tô passando por uma coisa difícil, uma situação que eu não sei lidar, ou até um momento de muita alegria, ao colocar isso pra fora, né, escrever sobre o que eu tô sentindo, eu sinto que eu me filtro, que eu consigo pôr ordem um pouco na minha cabeça, no meu coração. Então, às vezes, realmente é uma necessidade, assim, uma urgência que aparece e eu preciso escrever. E aí eu normalmente faço isso, escrevo, vomito, né, tudo que eu quero dizer no caderno, no computador, e aí logo depois eu paro, respiro fundo e volto para trás, né? Começo a editar, começo a revisar o que eu escrevi, melhorar e corrigir coisas e tal. Mas eu acho que esse primeiro momento de quando você tem vontade de escrever sobre alguma coisa, sentar e colocar tudo para fora, nossa, é maravilhoso, assim, acho que depois eu até me sinto aliviada, sabe essa sensação? Sim. Você consegue escrever ouvindo música? Adoro escrever ouvindo música, especialmente assim, alguma coisa bem, pra mim funciona mais alguma coisa mais suave, tranquila, uma MPBzinha, sabe? Vai que vai. Eu funciono muito ouvindo música. Na verdade, eu só escrevo ouvindo música. E são sempre as mesmas músicas. Desde 2013. Eu sempre escuto as mesmas músicas. Raramente eu coloco alguma música nova. Porque essas músicas, elas me levam para um lugar de reflexão e não é... E assim, é diferente de ser uma música nova para você prestar atenção na letra. Não é uma música que você já ouviu tantas vezes que você já sabe que a música é aquilo ali. Né? Não vai ter nenhum acorde a mais, não vai ter nenhuma... Então você já bota ali só como fundo musical e escreve. Esse livro mesmo que eu tô fazendo, que fala de amor, eu tô ouvindo as mesmas músicas que falam de amor sempre para poder até lembrar de situações que eu falo de muita coisa do passado meu, que eu até coloco isso para lembrar um pouquinho daquele momento, daquela coisa, e aí já começa a sentir o cheiro tem um texto, inclusive, que eu escrevi sobre as casas que eu morei, né? Então, na medida que eu ia falando delas, eu sentia, né, cada casa que eu morei, cada vizinhança e tudo mais, e como a minha ligação com o Rio Branco também afeta tudo isso, como eu sou muito do que eu vivi e vivo por aqui, morando há tanto tempo assim em Montevidéu. As suas referências, você percebe que muda alguma coisa, ou você ainda consegue consumir muita coisa do Brasil, assim? Bacana. Eu acho que talvez assim, a minha perspectiva se ampliou um pouco, sabe? Porque estando aqui, eu pude entrar em contato com autores e autoras de outros países da América Latina. Pelo menos quando eu vivia no Brasil e estudava e estava 100% aí, eu sempre senti que o Brasil era muito fechado em si mesmo, né? A gente consome muitas coisas do Brasil, também porque tem muita diversidade de escrita, de música, de arte no Brasil, que é maravilhoso, mas na minha época, pelo menos quando eu estava na faculdade, ali tendo contato com esse tipo de arte, eu não tinha muitas referências latino-americanas, né? E estar aqui no Uruguai começou a mudar um pouco isso em mim. Então hoje eu posso conhecer artistas de outras partes dessa região e eu acho que isso é legal, porque enriquece, né, a sua bagagem, digamos. Mas eu sinto que eu continuo muito conectada com o Brasil. Jonathan, eu escrevo quase sempre, 99% das vezes eu escrevo em português, é a minha língua, é o que eu sinto em português, não tem jeito. É o que mais fácil, né, sai. Eu escrevo muito em português, eu participo de coletivos, eu converso com o pessoal, principalmente no processo da autopublicação, eu conheci muitas autoras que também estavam autopublicando, então eu sinto assim que eu consigo me manter bastante informada do que está acontecendo no Brasil e faço esse esforço mesmo de ver o que está rolando, quem está publicando, que livro está saindo,
para manter um pouco essa chama viva, né? E saber exatamente o que está acontecendo no meu país. Mas acho que o extra de estar aqui é poder conhecer outras realidades e poder ler sobre outros temas e ler outras pessoas. Então eu acho que foi legal nessa parte, assim. Eu vou pro Brasil mais ou menos cada 3, 4 meses, eu tento ir para, né, ver minha família. A gente sente muita falta, assim, da casa da gente. E aí aproveito também para comprar livro, para, né, poder conhecer um pouco mais do que está acontecendo, ir em algum evento, ver alguma exposição, sentir essa presença brasileira, assim, né, fisicamente é importante para mim também. Sim. Então, eu acho que é por aí. Da hora. É isso, Regiane. Muito obrigado mais uma vez por esse papo que você proporcionou aqui. A gente tentou muito gravar, mas quando gravamos, deu certo. Deu certo. No final sempre dá certo, né? Como diz Fernando Sabino, né? É verdade. E não chegou no fim. E no final do programa eu sempre deixo um lugar de fala, né, do convidado. Eu sempre falo que é o lugar de fala do convidado, onde o convidado pode mandar abraço para quem quiser, falar o que quiser, talvez falar algo que eu não tenha perguntado, porque como ficou bem claro no meu entrevista, né, um bate-papo. E te agradecer aí imensamente. Vou ler o seu livro, seus livros, né, na medida do possível. E fique à vontade. E mais uma vez, obrigado por você ter topado o convite. Obrigada a você, Jonathan, pelo convite, por todas as conversas aí que a gente teve, tentando agendar. Deu certo finalmente, estou muito feliz. Foi muito gostoso o bate-papo. Acho que é uma experiência super fácil. O tempo passou e a gente nem viu. Sim. Eu aproveito esse espaço para também deixar aí um abração para a sua audiência, para todo mundo que está escutando, que ficou aqui com a gente até o final dessa conversa. E fico à disposição para quem quiser conhecer o meu trabalho, para quem quiser trocar uma ideia. Muitas vezes, entre escritores e escritoras, a gente se ajuda muito. Então, quem quiser, né, pedir um conselho, tirar uma dúvida, etc. Eu estou, né, nas redes sociais como Regiane Falter. Também tem o meu site, que é regianefalter.com. E aí podem conhecer mais sobre mim, ver como adquirir os meus livros, entrar em contato. Fico aí à disposição mesmo para todo mundo. E é isso, espero que a gente volte a se ver por aí, Jonathan. E assim que sair esse livro, eu tô querendo a minha cópia. Então, só me avisar que eu tô indo lá pra Amazon. Com certeza, é isso. Show.